Você já percebeu que algumas pessoas parecem atrair oportunidade, crescimento e transformação, enquanto as outras vivem paralisadas nos mesmos padrões? E talvez a grande diferença não seja naquilo que elas estão fazendo, mas princípios que regem o que elas acreditam, o que elas sentem e o que elas alimentam na própria mente. Hoje eu quero compartilhar com você aqui 3 princípios muito fortes ensinados por Neville Goddard, um dos autores mais conhecidos quando a gente fala de consciência, imaginação e manifestação da realidade. E talvez um desses princípios ele seja exatamente aquilo que está faltando para você destravar algumas áreas na sua vida. Vamos lá, então? O primeiro princípio que eu quero compartilhar é que você precisa sentir como se já fosse real. Gente, isso é muito forte. Esse é provavelmente um dos ensinamentos mais conhecidos de Neville Goddard. O que ele planta na nossa mente com relação a sentir? Ele dizia que não basta apenas você desejar alguma coisa, você precisa aprender a sentir emocionalmente aquilo como se aquilo já estivesse acontecendo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele responde às nossas emoções e às nossas imagens, que a gente vai repetindo constantemente, tá? Por exemplo, se todos os dias você alimenta pensamentos de medo, de escassez, de insegurança, de fracasso, o que acontece com a sua mente? Ela começa a reforçar um estado emocional voltado para aquilo ali. Né? E é diferente quando você começa a visualizar aquilo que você deseja viver, principalmente emoções que estão ligadas a essa realidade. Essa realidade de prosperidade, leveza, alegria. E você começa a sentir já gratidão e sentindo merecedor daquilo que você deseja. E quando esse estado interno ele muda, as suas decisões, a sua postura, a sua energia, ela começa a mudar também, sabe? E muitas pessoas elas querem mudar de vida, mas sem mudar aquilo que elas sentem diariamente. Com isso elas não veem resultado. Mas é difícil construir uma nova realidade carregando emoção antiga. Se você quer construir uma nova realidade, busque também sentir coisas novas, tá? Então, nesse momento, né, se você está fazendo sentido essa mensagem para você, comenta aqui embaixo uma frase poderosa que você quer começar a acreditar sobre a sua vida. Eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou uma mulher curada. Pode ser assim, eu sou capaz, eu mereço viver coisas grandes, né? Uma nova realidade está começando na minha vida. Anota aqui nos comentários, que isso vai fortalecer para o universo aquilo que você deseja, tá? E aproveite, se inscreve aqui no canal Coragem para Mudar, onde semanalmente eu coloco técnicas simples e poderosas para você ter uma vida mais próspera e mais leve. Então vamos para o segundo ensinamento do Neville, que ele diz que a sua identidade ela influencia na realidade. Tá? Neville também falava muito sobre identidade. Quem é a Ana, né? Quem é você? Porque muitas vezes a pessoa fala: eu quero prosperar, eu quero viver algo grande, eu quero crescer, mas no fundo ela ainda se enxerga como alguém pequenininha ali, incapaz, insegura ou até mesmo não merecedora dessa vida que ela deseja.
e isso cria um conflito interno muito grande, tá? A pessoa ela deseja uma coisa, mas emocionalmente ela continua conectada com outra coisa, com esse lado mais negativo. E é por isso que a gente se sabota tanto. É porque se vira aquela guerra ali. Você quer, mas você não ainda não internamente aquilo não está tão claro para você. Isso te dificulta, né, de avançar e você acaba ano após ano se vendo no mesmo lugar. Por isso, uma pergunta poderosa que você pode fazer para começar a mudar isso, tá? É como pensa e como age, tá? E como se comporta essa versão dessa pessoa que eu quero ser, vivendo a realidade que eu quero viver. Porque essa mudança aí, ela não começa apenas no resultado, ela começa primeiro na sua identidade. Neville Goddard, ele fala muito sobre o ser antes do ter. E quando você começa a ser diferente, você começa a enxergar as coisas diferentes e você começa a agir de forma diferente. Terceiro ponto é a imaginação. A imaginação é o começo da criação, dizia Neville Goddard. Ele diz que ele sempre fala da importância da imaginação para a gente construir a nossa realidade. Pensa comigo, tá? Tudo que existe hoje no mundo existe primeiro de alguém pensar, né? Alguém criou aquilo na mente, então seja uma empresa, seja uma música, seja uma invenção, um projeto, ou uma transformação pessoal, tudo aquilo foi gerado primeiro na mente e depois foi gerado no mundo físico. Então, tudo começa primeiro com uma ideia. O problema é que muitas pessoas elas usam a imaginação contra ela mesma. Sabe aquela imaginação que tudo vai dar errado, que vai acontecer alguma coisa, a gente acaba assim pensando no pior cenário e a gente acaba que se antecipando aos problemas, criando esses problemas antes que eles aconteçam. E sem perceber, a gente fica alimentando aquilo que a gente não quer viver, ao invés de alimentar aquilo que a gente quer viver. Por isso que é tão importante a gente direcionar a nossa imaginação. Não significa assim que você vai viver fora da realidade, tá? Mas significa aprender a alimentar uma mentalidade com possibilidades melhores para a sua vida, gente. E isso tem que exercitar, tá? Não é do dia para a noite, não, porque a gente já está muito condicionado ao contrário, tá certo? Então, vamos estar focados nisso aí para que a gente possa conseguir trazer essa realidade que a gente deseja de forma mais rápida para nossa vida, tá? Talvez o maior bloqueio que a gente tem hoje, que a gente precisa estar desbloqueando, não esteja aí fora, não esteja naquilo que você está vivendo de realidade, mas dentro, na forma que você está enxergando isso que você está vivendo. E eu quero deixar essa pergunta para você: qual é a realidade você precisa parar de alimentar e você precisa agora começar a alimentar, a ativar na sua imaginação? Escreve aqui nos comentários qual que é o seu desejo hoje, o que você percebe que você precisa alimentar mais e que isso vai começar a fazer parte da sua identidade para chegar aonde você deseja. Você parar de viver apenas no mundo do desejo e fazer com que isso se torne realidade de forma mais rápida. Eu sou Ana Paula Paixão,
criei esse canal Coragem para Mudar, porque eu amo a vida, amo você e quero muito que a gente tenha cada dia uma vida mais próspera e mais leve. Vem comigo nessa jornada, já se inscreve aqui no canal para acessar semanalmente os meus vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.